Olá, como vão vocês? Eu espero que as senhoras e senhores estejam muito bem. No dia de hoje nós vamos confirmar essa tese que eu venho levantando há tanto tempo, há mais de 10 anos, e que está ganhando cada vez mais credibilidade, embora ainda hoje tenha pessoas que estejam negando esta possibilidade. Porém, agora, como esta afirmativa veio da boca do próprio Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, então ela começa a ganhar credibilidade na mídia internacional. Vamos lá para mais um de nossos possíveis acertos. A chamada dessa matéria aqui, nós vamos analisar 4 matérias, porque são 4 aspectos diferentes, de coisas que estão acontecendo, se confirmando, algumas que estão por acontecer e as consequências delas. Então o Zelensky diz o seguinte: se a Ucrânia cair, Rússia partirá para países bálticos. Não, ainda não é exatamente a completude da minha tese, mas ela vai se confirmar pela boca de Zelensky aqui ainda nesta análise. Vamos lá. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo aos países ocidentais nesta quinta-feira, ou seja, ontem, para que aumentem seu apoio, insistindo em que se seu país for derrotado pela Rússia, ela atacará o restante da Europa Oriental, a começar pelos Bálticos, para chegar até o Muro de Berlim. E é isso aqui que eu vinha falando há mais de 10 anos, que o tal do Reino 5 seria reconstruído e que ele iria até as portas da Alemanha Ocidental. Por quê? Porque isso é profético, né? Mas por que a Alemanha Ocidental? Porque a Alemanha Oriental, então, passaria a pertencer novamente ao que seria o reino, ou império, se você preferir, número 5. Né? E aí ele continua dizendo o seguinte: se desaparecermos, que Deus nos proteja, em seguida será Letônia, Lituânia e Estônia. Eu não sei se eu apostaria nesses 3, mas há uma grande probabilidade de que sejam realmente os próximos. Até porque eles estão bloqueando exportações ali da Bielorrússia, da própria Rússia, está tendo dificuldades, enfim, vamos ver. Então, eles, até o Muro de Berlim, acreditem em mim, disse Zelensky à imprensa. Será que ainda há pessoas que não acreditam nessa tese? Há inclusive pessoas dizendo o contrário de Zelensky, e que eu vinha falando há mais de 10 anos, inclusive na mídia. Mas já isso, então é certeza que vai se concretizar? Certeza, ninguém entende nada, eu não tenho bola de cristal para ver o futuro. Eu estou apontando uma tendência daquilo que eu enxergava há muito tempo atrás nos estudos que eu fazia. Eu não sou profeta, portanto não me peçam adivinhação, mas uma probabilidade muito alta. Né? Então ele pediu aos ocidentais que fechem o céu ucraniano aos aviões russos e que deem aviões para Kiev. Então eles estão falando em fechamento do espaço aéreo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. O segundo ponto é este aqui. Estados Unidos enfrentam ameaças nucleares da China e da Rússia como nunca antes, diz quem? Almirante dos Estados Unidos. Isso aqui é de 2 de março de 2022. Portanto, agora dessa semana também. Veículos Mili que transportam mísseis Bali internacionais participam de um desfile Mili na praça. Bom, o que eu quero ao trazer essa matéria aqui? Eu tenho dito para vocês que uma vez passada as Olimpíadas, nós teremos uma surpresa, não para mim, nem para vocês, né, mas para aqueles que ainda estão vivendo no fantástico mundo de Bob, vamos chamar de surpresa para eles. Eles terão uma surpresa a respeito de China e Taiwan ainda neste mês. Você está garantindo já? Isso eu não garanto nada, eu estou apontando uma tendência e uma probabilidade. Veja o que diz o almirante Charles Richards, chefe do Comando Estratégico dos Estados Unidos. Ele disse que se tornou imperativo para que os Estados Unidos tenham a capacidade de se defender contra a Rússia e a China ao mesmo tempo. Ele falou, abre aspas, hoje enfrentamos 2 quase pares com capacidade nuclear que têm a capacidade de escalar unilateralmente, como a Rússia já está fazendo unilateralmente, um conflito para qualquer nível de violência em qualquer domínio em todo o mundo. Em qualquer domínio ele está falando no campo cibernético, no campo espacial, no campo aéreo, terrestre, marítimo, em qualquer um que você pensar até na propaganda, com qualquer instrumento de poder nacional. E isso é historicamente significativo. Então, a ameaça que paira sobre o mundo hoje, e mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que um lado é errado ou que o outro lado está certo. Estou relatando um fato para vocês. Quem é que começou tudo isso? Quem é o responsável por isso? Isso é uma história muito antiga, né? Então não nos cabe aqui apontar o dedo, mas apenas mostrar que há sim uma probabilidade de tudo escalar para algo
catastrófico, né? Ah, Jason, então nós temos de ter medo? Não, não temos de ter medo. Temos de ter medo do quê? Se não está sob nosso controle. A gente tem de temer para se preocupar com aquilo que nós podemos resolver. Aquilo que nós não podemos resolver, a gente apenas observa e, quando muito, faz os nossos comentários, né? Bom, enfim, é basicamente isso aqui. Diz assim, por exemplo, no outono passado, relatei formalmente, por escrito, portanto, né, ao secretário de Defesa, a ruptura estratégica da República Popular da China. Sua expansão e modernização só em 2021 é de tirar o fôlego, ou seja, eles estão expandindo de forma geométrica, muito rápida, né? Então ele diz, é de tirar o fôlego. A China e a Rússia representam uma ameaça para os Estados Unidos, agora mais do que nunca. Ele aqui comenta a matéria, já que os dois países atualmente possuem uma parceria sem limites. Vocês acham, pessoal, vocês estão vendo a China quietinha lá no canto dela, né? Vocês acham que todos aqueles treinamentos que a Rússia fez com a China, toda aquela preparação, aquilo lá foi para nada? Todas aquelas conversas frequentes entre Putin e Xi Jinping, aquilo lá não era para afinar nada, era só para bate-papo de comadre, né? De compadre. Vamos vendo, vamos vendo. Mais uma vez, não estou dizendo quem está certo e quem está errado, não. Só estou relatando. E aí, o terceiro fato que eu quero trazer para vocês é os efeitos que nós já estamos vendo aqui. A Rússia-Ucrânia, transformou a crise alimentar do Egito em uma ameaça existencial para a economia. Na verdade, essa ameaça existencial por quebra da cadeia de fornecimentos já vem do tempo do flagelo. Isso aí começou, né? Então, nós já estávamos fragilizados. E eu avisava durante o tempo do flagelo, olha, vai vir uma G aí pela frente, logo depois do flagelo, eu avisava isso. E aí a crise alimentar será ainda maior. Eu avisava para as pessoas, façam um bote salva-vidas. Ainda tem um pouco de tempo, mas não tem mais muito tempo não, pessoal. Aí eles dizem o seguinte, com a eclosão da G Rússia-Ucraniana, em 24 de fevereiro de 2022, a crise de segurança alimentar do Egito agora representa uma ameaça existencial à sua economia. Então nós vimos aí declarações de que o Brasil vai buscar fertilizantes, potássio e outras situações aí que precisam para que a nossa produção agrícola seja mantida, vão buscar no Canadá. Eu não sei se o Canadá tem o suficiente para suprir as necessidades daquilo que faltará daquilo que vinha até então de Bielorrússia e Rússia, já que eles estão sancionados e não podem vender, mas uma coisa é certa, se tiverem, graças a Deus, mas mesmo assim, isso ainda representará um aumento do custo do alimento. Então, de qualquer maneira, os pobres estão sendo devorados por uma geração que tem dentes de aço, que devora os pobres sem se preocupar. De quem é a culpa? De quem sanciona ou de quem está agora em uma situação bélica? De quem é a culpa? Cada um que tome as suas próprias conclusões, mas o fato nem é de quem mais é a culpa, mas o fato é que nós vamos enfrentar isso aí. Aí o Brasil, graças a Deus, é um país que tem muito de água, tem muito de terra gorda, rica, né? A produção aqui vem mesmo sem fertilizantes, embora aí menor, mas infelizmente outras pessoas vão pagar a conta, e mesmo nós aqui não vamos nos esquecer que a gente vende alimentos para o mundo, e vocês viram o que aconteceu com a carne. Quando a carne começou a ser comprada em grande quantidade mundo afora, ela subiu para nós também, então se torna muito caro o alimento, né? Se ele começa a subir a nível internacional, sobe aqui também, embora sejamos nós que produzimos. E portanto, considerando que nós estamos num sistema de inflação crescente, de aumento de preços, e os salários estão basicamente estagnados, as rendas estão estagnadas, né? Não só salários, mas aluguéis não se consegue subir, o lucro dos empresários não está subindo, salvo algumas exceções. Agora estão falando que não é mais possível aumento de juros porque a economia está estagnada com essas sanções e, portanto, os empréstimos vão diminuir. Então, se aumentar juros, acaba que aí é que os empréstimos para investimento não saem mesmo, e se os empréstimos de investimento não saem, então a taxa Selic ou se mantém ou não sobe mais, ou quem sabe até caia, né? E caindo, a renda de quem tem o dinheiro aplicado com base em CDI, ou mesmo na própria Selic, Tesouro Direto, também não aumenta. Então,
A crise vem para todo mundo, ou seja, o aumento do preço das coisas e manutenção de renda ou talvez queda. Então a gente perderia nas duas pontas, né? Então, mas existem situações piores do que a do Brasil, como por exemplo no Egito. O Egito não tem essa riqueza de terras que nós temos, eles dependem muito de alimento que vem de fora, em uma boa parte. Então o estado frágil da segurança alimentar do Egito decorre da incapacidade do setor agrícola de produzir grãos de cereais suficientes, especialmente trigo e oleaginosas, para atender até metade da demanda doméstica do país. Quem lembra de um vídeo que eu fiz há 7 anos atrás, 7 anos e meio agora, né? Onde eu dizia assim, quem será o novo faraó? Onde eu dizia que nós estávamos num período de vacas gordas, como aconteceu no próprio Egito. Veja só, a ironia do destino, agora o Egito sendo um dos primeiros a sofrer aí com um problema de abastecimento de alimentos, né? Então lá no tempo do faraó houve 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. E aí 7 anos atrás eu disse, quem será o novo faraó? Se o Brasil tivesse abarrotado seus celeiros, hoje o mundo estaria mais tranquilo e o Brasil estupidamente rico. Mas nós ficamos só no estupidamente e o rico não. Enquanto isso, o povo do resto do mundo sofre por conta dessa falta de visão, né? Coisas que eu aqui do interior via, como é que os tomadores de decisão do nosso país não viram? Eu não consigo entender isso. Não só do nosso país, como do mundo inteiro. Bom, Cairo depende de grandes do mundo inteiro, por quê? Porque ninguém fez as reservas alimentares há 7 anos atrás, como eu vi, como a gente dizia, olha, façam, quem será o novo faraó? Quem é que vai fazer? Ninguém fez a reserva de alimento. A China fez. A China fez para ela, né? Então, ela, até onde a gente sabe, ela importou bastante, principalmente nos últimos 2 anos, e está preparada. Agora, o restante do mundo eu não sei, né? Bom, então o Cairo depende de grandes volumes de importações fortemente subsidiadas para garantir suprimentos suficientes e acessíveis de pão e óleo vegetal para seus 105 milhões de cidadãos. Não é pouca gente, tá, pessoal? É quase a metade do brasileiro, né? Do povo brasileiro. É um país pequeno, uma boa parte é deserto, né? Então, a garantia desses suprimentos levou o Egito a se tornar o maior importador mundial de trigo e entre os 10 maiores importadores mundiais de óleo de girassol. O trigo, vocês estão vendo, está subindo de preço. Em 2021, o Cairo já enfrentava níveis de inflação de alimentos não vistos desde a agitação civil da Primavera Árabe. Lógico, quebraram a cadeia de suprimento com aquela história do flagelo, e aí agora nós vemos o povo sofrendo. E, infelizmente, não vão pagar a conta. Aqueles que causaram isso não vão pagar. É mais fácil quem alertou pagar o pato do que quem causou o problema. E aí isso nos leva à última das análises, da última das questões que está na capa da The Economist. Quando Vladimir, ele diz assim, quando Vladimir Putin intensificar sua G, o mundo deve encontrá-lo. Essa tradução aqui não está bem correta, porque ela fala mitrin, né? Ou seja, pode ser traduzido como irá conhecê-lo, o mundo vai conhecê-lo quando ele intensificar aquilo que ele começou. Só que também, pessoal, mais uma vez, eles estão culpando, mais uma vez, exclusivamente só que não há um recuo, não há uma proposta de acordo, ao invés dos líderes que estão sancionando sentarem para a conversa, eles impõem sanções ainda mais fortes, e mesmo sabendo que ele já disse que ele não vai recuar e que ele vai avançar cada vez mais, quanto mais eles sentirem que a cultura deles, o povo deles, enfim, a própria Rússia estiver ameaçada. Então é de lado a lado isso aí, né? Culpe quem você quiser, mas a verdade é essa. Bom, aqui a tradução também ficou errada, mas diz o seguinte, veja o heroísmo e resiliência da Ucrânia. Nos primeiros dias de G, o poder de Vladimir Putin encolheu diante da coragem da nação que ele havia atacado. Aqui eles ficam tecendo loas ao heroísmo porque eles querem que o povo vá realmente aí para o confronto. Eu vi uma moça que foi jogar uma daquelas garrafas que eles ensinaram a fazer, vocês sabem do que eu estou falando. Não sei o que aconteceu, 90% do que ela jogou ficou num tanque russo e o resto ficou dentro do carro dela. Então, as pessoas não estão preparadas para isso. É óbvio que nós estamos vendo uma tentativa de incursão quase que cirúrgica. Não está sendo usada, lógico,
Nós vemos aí muita destruição, casas e prédios de civis foram atingidos também, essa é a verdade, né? Nós estamos vendo uma catástrofe humanitária, só que é óbvio também que não está sendo usada a força total. Na minha impressão, o que está sendo usado é a força mínima, porque eles não querem destruir a infraestrutura e não querem o povo contra o novo regime. Eles querem que o povo compreenda, que entenda eles como salvadores e não como invasores. Então, essa ideia de que deve haver reação é uma ideia também de criar uma animosidade do povo, porque se eu tenho uma prima que vai lá, uma tia, uma avó, vai lá e joga uma dessas garrafas do outro lado e ela é abatida, a minha família inteira vai ficar com raiva. Então eles querem criar pessoas que tenham raiva do novo regime. Agora, se nada acontecer com elas, talvez daqui a pouco tudo esteja apacentado, digamos assim, e aí o outro lado não quer. Essa é a verdade do que está acontecendo. Então eles fomentam essa ideia de bravura, heroísmo e tal, e as pessoas vão lá e se sacrificam, mas não sabem exatamente às vezes por quem, né? Por quem elas estão se sacrificando. Bom, então aqui ele diz, infelizmente o presidente da Rússia não se retirará tão facilmente. Não vai se retirar, né? Não vai. Pessoal, é basicamente isso aí. Veja só o que eles estão pintando para o futuro da Ucrânia. Já é um presente na Ucrânia. E é isso. As coisas que eu tenho dito, infelizmente, estão acontecendo. Não disse porque era profeta, não adivinhei nada, mas apenas porque eu estudava e principalmente porque, como eu conheço essa linguagem codificada que eles usam, coisa que eu falo muito também lá na comunidade fechada, eu consegui entender coisas que a maioria talvez achava que era fantasia ou teoria da conspiração. Pessoal, até o próximo vídeo, forte abraço e, se Deus quiser, voltamos novamente.